Livro Porcos na Sala, capítulo 9, A Casa Vazia. O trecho abaixo declara, em linguagem simples, que a volta de um espírito expulso é possível, e além disso, que traz outros espíritos piores junto com ele. Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ordenada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habitam. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. O sentido está bem claro. Se a casa continua desocupada, varrida e ordenada, é um convite aberto para problemas piores. A casa tem de ser ocupada por Deus. A mesma estratégia de Satanás encontra-se também em Lucas 11:24. Vamos examinar os 2 casos. Em Lucas, Jesus expulsou um espírito imundo de um homem, e o homem passou a falar. Alguns expressaram a crença que Jesus o fez pelo poder de Beelzebul, o chefe dos diabos. Jesus explicou que, se fosse verdade, o reino de Satanás estaria dividido contra si mesmo, e assim cairia. E continuou dizendo: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus estava falando com um grupo de judeus que tinham desenvolvido uma religião negativista. Eles tinham tirado muitas coisas da sua vida, mas o que as substituía? Eles estavam rejeitando a religião positiva que Jesus lhes oferecia. Para dar ênfase a esse ponto, Jesus usou uma ilustração de que eles pudessem entender. Se eles não colocassem uma coisa positiva em sua vida depois de eliminar tantas negativas, seria como alguém liberto de demônios que não colocasse nada positivo no lugar do negativo. Eles acabariam ficando piores do que estavam antes. O contexto de Mateus é claro ao falar sobre isso. Jesus acabou sendo condenado por ter colhido espigas de milho no sábado. Curou o homem da mão ressequida também no sábado. E de novo, os fariseus os acusaram de expulsar os demônios por Beelzebul. Jesus mostrou que as palavras deles procediam de um coração mau. Eles já tinham visto bastante para mudar em sua vida. Mas eles não tinham mudado nada. Sem mudança, eles se tornariam piores. Como um homem purificado de demônios que não encheu sua casa com Deus. Jesus está dizendo que chega uma hora em que nós devemos colocar coisas positivas em nossa vida. Sempre tem que haver uma igualdade entre os fatores negativos e os positivos. Depois que a carne está crucificada e os demônios são expulsos, devemos colocar Jesus em nossa vida. Deixar Jesus reinar em nós. De fato, a razão de ficar livre dos demônios é para se possuir mais de Cristo. Com que enchemos a nossa casa? Com Jesus. Ser cheio de Jesus é ser cheio de pureza e poder. Essas 2 palavras caracterizam a pessoa de Jesus. Como veremos, a nossa pureza vem através da nossa habitação em Cristo. É o resultado, e o resultado disso é o fruto do Espírito. Nosso poder vem por meio do batismo no Espírito Santo, e os resultados são os dons do Espírito. Tem de ser entendido que para encher a casa, leva mais do que uma oraçãozinha acrescida no final do ministério de libertação. Tenho ficado apavorado mais de uma vez ao ouvir alguém dizer, no fim de uma libertação: agora, Senhor, encha todos os lugares vazios. Amém. Tenho visto muitas pessoas perderem sua libertação por falta de saberem como encher a casa deles ou com o que enchê-los. Os dons e o fruto do Espírito Santo têm de tomar lugar de cada demônio expulso. Isto é responsabilidade da pessoa liberta. O ministério de libertação deve enfatizar o fato de que cada pessoa é responsável por sua própria casa. Enchendo a casa com o poder do Espírito Santo. Uma das últimas coisas que Jesus disse antes de sua ascensão foi: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Atos 1:5. Encontramos a promessa cumprida lá em Atos 2, que relata o Pentecostes. Lá diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Qual foi o objetivo deste batismo no Espírito Santo? Jesus explicou que seria um revestimento com poder. Depois que o batismo veio em Pentecostes, como foi a manifestação do poder? Isto é um assunto muito interessante, que não podemos pesquisar completamente aqui, mas pode ser observado que foi o poder do Espírito Santo operando por meio dos discípulos que foi manifestado através dos 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo. Estes dons são enumerados lá em 1 Coríntios 12:7. Primeiro, o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. O livro inteiro de Atos demonstra como o poder do Espírito Santo operou por meio destes dons.
Através de Pedro e João, o dom de cura foi manifestado a um coxo. A palavra de sabedoria e do conhecimento vieram a Ananias para ministrar a Saulo. Foi pelo discernimento do Espírito que Paulo expulsou um demônio de adivinhação numa jovem. Pedro falou a palavra de fé a Ananias e Safira, e eles caíram mortos. Por meio de Pedro, o milagre de ressurreição trouxe Dorcas de volta à vida. Enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, houve línguas e a interpretação delas. Por meio de um discípulo chamado Ágabo, a igreja foi abençoada por profecia. Os demônios detestam os dons do Espírito Santo e fazem os homens também detestá-los. Mas por quê? Porque a operação destes dons de poder sobrenatural derruba as obras de Satanás. A presença dos demônios e os seus truques são expostos pelo discernimento dos espíritos e pela palavra de conhecimento. O mal que os demônios fazem é desfeito pela palavra de sabedoria, pela fé, pelos dons de cura e pelos milagres. Assim, os seus planos para acabarem com a pessoa são desviados por uma palavra de profecia ou por língua com interpretação. Por isso que os demônios se opõem aos dons do Espírito. Estes 9 dons também são dados à igreja para sua edificação. Mas Satanás é o inimigo da igreja e faz de tudo para acabar com o que foi estruturado para a edificação do corpo. Ele ataca os dons, especialmente o de línguas, que tem um objetivo especial na edificação do crente. Se por acaso a pessoa liberta não foi batizada no Espírito Santo, ela deve ser encorajada a recebê-lo e a desejar estes dons espirituais. Temos visto muitas pessoas receberem o batismo com um clímax de sua libertação. O poder do Espírito Santo é de grande importância para conservar a libertação. Os já batizados no Espírito devem ser encorajados a procurar com zelo os melhores dons. E o dom melhor é aquele que ministra as necessidades do outro, em determinadas situações. Ou seja, aquele dom que vai servir o próximo, que vai servir a igreja. E é bem comum as barreiras aos dons serem derrubadas por meio da libertação, porque há demônios especializados que procuram impedir a operação dos dons espirituais. Depois da libertação, a casa deve ser cheia com o poder do Espírito Santo, enchendo a casa com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está enumerado em Gálatas 5:22. É o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E os 9 frutos representam a verdadeira natureza de Jesus. Quando o fruto do Espírito Santo é produzido na vida do cristão, ele se torna idêntico com Jesus em seu caráter. Os demônios são exatamente o contrário do caráter de Jesus. Eles entram na pessoa para projetar no mundo o seu próprio mau caráter através da pessoa. Então, o que desejamos com a libertação é expulsar os demônios juntamente com a sua influência, para depois substituí-los por Jesus e o fruto do Espírito Santo. Se alguém entende mal e não faz disso um alvo definitivo, qualquer benefício alcançado pela libertação, aos poucos são perdidos. Então, para alcançar esses benefícios permanentes, a casa tem de ser cheia do Espírito Santo, e assim ser deixada para sempre. Senão os espíritos imundos voltarão, e talvez mais poderosos ainda. Antes de continuar, temos de esclarecer bem como que o fruto do Espírito Santo é produzido. Encontramos a resposta na parábola da videira e dos ramos, lá em João 15:4, onde diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O fruto não é produzido por ação independente nem por esforço próprio. O fruto aparece tão somente se permaneceres na videira. Então a palavra-chave aqui é permanecer. O permanecer na videira significa estar ligado a Jesus, do modo de que a vida de Cristo fluirá no ramo e resultará no fruto. Mas como é que alguém permanece? Veja a resposta como está no versículo 10. Se guardardes meu mandamento, permanecereis. Permanecer é sinônimo de guardar os mandamentos do Senhor. E o que é que teremos por ter esta obediência em permanecer? Você terá o primeiro fruto do Espírito Santo. Ao obedecer, temos comunhão com o Senhor e obtemos o seu amor, o seu gozo, a sua paz. Ao desobedecermos, nossa comunhão com Deus é quebrada e Satanás consegue uma entrada. Aprendemos do exemplo de Jesus. O que era que Jesus estava falando no contexto bem antes da parábola da videira e dos ramos? João 14:30 diz: aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, e que faço como o Pai me ordenou. Aqui Jesus explicou que o diabo não tinha nada com ele, pois ele foi completamente obediente ao Pai. Ele nunca pronunciou palavra nenhuma, nem agiu senão por ordem do Pai. Por isso, Jesus pôde dizer, lá em João 15:10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço.
O fruto chamado amor. O Sr. Anderson tinha sofrido um esgotamento nervoso uns 12 anos atrás. Ele continuava com problemas emocionais ainda depois do tratamento intensivo. Inclusive, havia sofrido hospitalização durante algum tempo. Finalmente, ele ouviu falar do Ministério de Libertação. Os demônios responsáveis pelo seu problema emocional foram expulsos. Ele também recebeu uma cura no cérebro, de modo com que as coisas apagadas de sua memória, por choques elétricos, começaram a voltar. E com a volta da memória, ele se lembrou do nome de um dos funcionários do hospital psiquiátrico que lhe fazia injustiça séria. O Sr. Anderson sentiu-se cheio de amargura e ódio contra aquele homem. Começou a pensar em matá-lo, se pudesse encontrar-se com ele. Nesse ponto, o Sr. Anderson veio à procura de mais libertação. Expliquei que ele tinha que se arrepender do ódio e perdoar a pessoa por um ato de sua própria vontade. E perdoar aquele homem. Ele não respondeu ao meu apelo. Pelo menos por 5 minutos ficou sentado, em silêncio, tentando resolver e optar pelo sim ou pelo não. A ficar com seu ódio, ou cumprir os requisitos de Deus para ficar liberto, foi preciso toda a sua força de vontade. Mas no fim ele disse: com a ajuda de Jesus eu perdoo aquele homem. Por este ato de sua vontade, ele abriu o caminho para sua própria libertação. Conheci poucas pessoas que obtiveram uma libertação como a dele. Quando os demônios da amargura, ódio, rancor, raiva, violência e homicídio foram expulsos, ele imediatamente os substituiu pelo amor de Jesus, o amor que perdoa o inimigo. Num instante, a vida espiritual deste homem começou a florescer. Os rios de água viva começaram a fluir dele e começou a ministrar a verdade e a vida para aqueles que estavam ao seu redor. A sua alma ficou inundada com a paz e o gozo do Senhor. Ele obedeceu à ordem de Deus, perdoando o inimigo e recebeu o fruto daquela obediência. O ódio foi substituído pelo amor. O fruto chamado alegria. Joãozinho tinha muitos problemas, apesar de ser uma criança de apenas 5 anos. Havia muita tensão e tumulto no lar, desde que ele nasceu. A mãe de João contou que ele tinha medo de tudo e constantemente estava puxando ela e segurando. O nervosismo dele era óbvio. O menino era muito infeliz em tudo e sua mãe o trouxe para o Ministério de Libertação. Enquanto estávamos com seu irmão e uma irmã mais velha, João engatinhava querendo saber quando ia ser a vez dele. Em sua própria maneira de ser, ele sentia a importância daquilo que ia acontecer. Ele estava sério e impaciente. Quando os primeiros demônios foram enfrentados, os espíritos maus fecharam os lábios de João, em oposição, um gesto significando: não sairemos de jeito nenhum. Mas em nome de Jesus, eles foram forçados a sair. Eles saíram, e sua saída foi acompanhada de muita ânsia de vômito e cuspe. A luta não foi fácil, e durou 30 minutos. João venceu sorrindo e logo disse: quero um espelho. Sinto-me tão bem, deve estar diferente. E assim era. O seu rosto estava radiante. Com a ausência dos demônios, a alegria pôde ser revelada. A Sra. Ben ficou liberta do espírito de tormento que tinha entrado nela através de um grande medo. A palavra diz: o medo produz o tormento. 1 João 4,18. Ela contou que em certas horas uma agitação frenética tomava conta dela. Ela não podia agir nem pensar normalmente. Estando num destes estados agitados, ela disse: por que estou desse jeito? Isso não sou eu. Quando a pressão das circunstâncias diminuiu, a manifestação do tormento apareceu mais nitidamente. E ela percebeu que um espírito mau estava criando crises que na realidade não existiam. Depois de cada uma dessas crises, ela se sentia mal, agitada e queimando por dentro, e era tomada pelo espírito de condenação. A palavra de Deus diz que, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12,18. Este espírito de tormento desalojava a paz, não somente dela, mas de toda a sua família. Depois de expulsar este espírito, juntamente com vários de seus companheiros, ela sentiu uma grande paz. No dia seguinte, ela continuou falando da paz em seu íntimo, mas o espírito mau continuou tentando em sua mente, e conseguiu entrar 2 vezes. Logo, a Sra. Ben reconheceu os truques do demônio, fechou a porta de uma vez com a fé e a confiança em Deus. Agora, ela goza de liberdade total. Está livre para ser um canal pelo qual o fruto do espírito de paz possa fluir aos outros. Capítulo 10. As manifestações demoníacas. Quando os demônios são enfrentados e pressionados por meio de uma luta espiritual, às vezes eles demonstram sua própria natureza através da pessoa, de várias maneiras. Estes espíritos são criaturas ruins das trevas. Eles não aguentam ficar na luz. Quando sua presença e suas táticas são expostas, eles são capazes de ficar agitados e frenéticos. As manifestações parecem não ter fim. Satanás e seus demônios são identificados com as serpentes. Eis aí vos dei autoridade
para pisardes serpentes e escorpiões. Lucas 10:19. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Apocalipse 12:9. Não é de se surpreender que manifestações de serpentes tenham sido vistas, por exemplo, na língua. Elas motivam a pessoa a esticar a língua para fora e fazer a língua mover-se rapidamente para fora e para dentro, exatamente como a de uma cobra. Os olhos podem tomar as características dos da cobra. Geralmente, durante a libertação, os olhos da pessoa ficam fechados. Parece que os demônios sabem que os olhos da pessoa revelam a presença deles de uma maneira mais nítida do que qualquer outra. Outra manifestação da serpente é pelo nariz. A pessoa é capaz de chiar pelas narinas. Várias vezes tenho visto a pessoa jogada no chão pelo poder dos espíritos, e o corpo se retorce como o da serpente. Uma manifestação mais ou menos comum ocorre nas mãos. As mãos podem ficar entorpecidas e dormentes. Às vezes, os dedos se esticam e tornam-se rígidos. Os demônios que se manifestam dessa maneira pelas mãos são, em geral, os demônios da luxúria, suicídio ou homicídio. Outros tipos de espíritos maus, especialmente os associados ao uso errado das mãos, podem se manifestar desta maneira. É preciso sacudir as mãos vigorosamente para deslocar os espíritos. Os espíritos de artrite muitas vezes se manifestam nas mãos. As mãos se tornam rígidas e os dedos ásperos. Isto pode acontecer nas mãos de jovens que ainda não têm sinal nenhum de artrite, mas em que o demônio da artrite já está trabalhando ao longo do tempo. Ao confrontar o demônio da artrite, as mãos podem tomar a aparência de alguém que sofre disso há anos. O demônio pode se manifestar através de dores e retorcimento no corpo. Muitas dessas enfermidades são abordadas pelo Ministério da Libertação, quando o discernimento de espírito descobre a enfermidade e as doenças que não foram ainda manifestadas. Uma manifestação que é muito pavorosa é a do espírito de morte. Tenho encontrado o espírito de morte presente em casos onde pessoas foram arrasadas até o ponto da morte por doenças graves, cirurgias sérias ou tentativa de suicídio. Um homem com espírito de morte tinha sido oficialmente declarado como morto por um afogamento, mas foi ressuscitado pela ação do médico. Ao se manifestar, o espírito da morte fez com que as pálpebras fiquem abertas e os olhos virem para trás. A pele da pessoa toma a cor da morte. Uma jovem senhora de 25 anos veio a nós para o ministério. Ela era uma pessoa meiga e de natureza passiva. Vários demônios foram expulsos e estávamos sentados, quietos, esperando a direção do Espírito Santo. De repente, o rosto da moça mudou-se drasticamente e outro demônio apareceu. Não há meios de descrever como a manifestação apareceu, especialmente pelos olhos. Se virar a cabeça, seus olhos movimentaram-se para olhar a cada pessoa na sala com um olhar fixo. Minha esposa e eu estávamos sentados bem na frente dela, mas 3 membros da nossa equipe de libertação estavam presentes, juntamente com o pastor da moça e sua esposa. Eu havia observado muitas manifestações demoníacas, mas esta era completamente diferente. Ela nos fez sentir como se estivéssemos encarando um animal feroz, a ponto de nos devorar. Num instante, essa manifestação cedeu-se à manifestação do espírito de morte. Felizmente, eu já tinha visto essa manifestação e sabia como agir. Os outros na sala não a conheciam e achavam que a moça tinha falecido mesmo. O demônio saiu e a moça ficou boa. Mas outra faceta das manifestações demoníacas é as dos cheiros. Lembro-me de uma vez em que estávamos ministrando numa casa pastoral. A casa ficou tomada por um mau cheiro parecido com o de repolho cozido, que para mim é um cheiro horrível. Era tão real que alguém foi até a cozinha para verificar se tinha alguma coisa no fogão. Em outra ocasião, eu estava expulsando um demônio de câncer. Ele saiu acompanhado por um cheiro distinto, igual ao que encontramos no hospital de câncer. Com muitas experiências pastorais, o Hospital do Câncer da cidade de Houston, no Texas, conheci logo o cheiro. Estávamos no meio de uma libertação quando uma moça de 17 anos se aproximou e disse que tinha sido envolvida com feitiçaria. Mandei que ela se sentasse à minha frente, abri minha Bíblia e comecei a leitura de Deuteronômio 18:9, onde declara que a feitiçaria é uma abominação ao Senhor. Enquanto eu estava lendo o versículo 15, onde diz que Deus levantaria um profeta e a ele ouvirás, um grito agudo saiu da boca da moça. Levantando os olhos da Bíblia, vi as mãos daquela garota com garras estendidas sobre a Bíblia. Antes que eu pudesse reagir, as unhas compridas dela tinham rasgado aquela página que eu estava lendo. Começamos a expulsar em nome de Jesus os demônios de feitiçaria e os espíritos da mesma tribo, e logo ela foi liberta da sua opressão. O espírito do orgulho pode se manifestar de várias maneiras. Ele pode fazer a pessoa se sentar ou ficar em pé, ereta ou cruzar os braços sobre o tórax, ou arrebentar muito o nariz.
Uma vez, um jovem pastor me disse que ele falava demais. Ele não podia resistir e interromper qualquer conversa, seja ela qual fosse. Ele não podia se disciplinar e deixar que os outros falassem também. Ele sentia que tinha muito mais a dizer, que seria mais importante do que os outros. Ao espírito foi mandado se identificar, e ele respondeu dizendo: "Eu sou importância." O homem estava sentado numa cadeira dobrável. O espírito fez com que ele pousasse a cabeça para trás, com seu nariz bem para cima, quase derrubando o homem. O espírito de orgulho ou de importância fará a pessoa pensar de si mesma além do que convém. Os espíritos maus às vezes revelam sua presença e, na sua natureza, pantomina. Durante uma entrevista, antes de eu ministrar, um jovem pastor revelou que tinha uma obsessão por dança e que queria dançar mais do que comer. Quando o demônio da dança carnal foi mandado embora, o homem começou a pantomina rítmica. O corpo dele começou a se balançar. Suas mãos se moveram como se fosse bater palmas e sua boca se movia como se estivesse cantando, embora não ouvisse som algum. O demônio disse que ele estava cantando o poder do sangue. O homem pegou um pano molhado que usava no rosto. Antes, os demônios que foram expulsos primeiro tinham saído por vômito e sacudiu o pano. Finalmente, jogou o pano para o alto e caiu no chão. Quando isso aconteceu, o demônio deu uma gargalhada feia. Em outras ocasiões, temos visto espíritos de ritmos e de dança se manifestarem pelo movimento do corpo e especialmente dos quadris. Uma moça cujo corpo vibrou com a manifestação do espírito de ritmo nos revelou que ela já tinha sido dançarina de boate, e isso ficou provado que este era o espírito que dominava ela. O diabo tem sua imitação e perversão para tudo que é bom e certo. Uma manifestação interessante apareceu quando estávamos ministrando a uma mãe que tinha um filho de 12 anos. O filho tinha um braço defeituoso, como resultado de uma lesão cerebral congênita. O pulso dele era virado e a mão ressequida, sem força nenhuma. A mãe tinha um espírito de tormento, que aborrecia continuamente por causa da condição do filho. O espírito não a deixava em paz e fixara a mente dela nos braços defeituosos do filho. Quando esse espírito de tormento saiu, ele fez o braço e a mão da mãe assumirem a aparência exata do braço e da mão do filho. A dor é uma manifestação comum. Muitas e muitas vezes, quando as pessoas marcam um compromisso com antecedência para a nossa ministração, depois elas dizem que sofrem de uma grande dor de cabeça, ainda que normalmente elas nunca tenham sofrido disso. Durante a ministração, com frequência os demônios provocam dor de cabeça e dores agudas em várias partes do corpo. Espírito de nervos e tensão podem causar dores na nuca ou nas costas. E geralmente o ministro de libertação imporá as mãos na área dolorida e mandará o espírito se desligar. O demônio é expulso e num instante o corpo é aliviado da dor. Outras manifestações que podem aparecer neste ministério de libertação incluem cãibras na perna, nos braços, náuseas, choros, gargalhadas. Inclusive, a gargalhada é geralmente de um espírito escárnio. O novato nesse ministério poderia pensar que quem está recebendo a libertação não a está levando a sério, mas as gargalhadas não têm nada a ver com o sentimento da pessoa. Calculo que os demônios falam, em média, em 1 a cada 12 casos em que ministramos. A porcentagem seria maior se os deixássemos falar. Eles não variam muito naquilo que dizem. Eles falam com firmeza que não pretendem sair. Podem dizer que a pessoa quis que eles fizessem ou que eles voltarão se forem expulsos. Às vezes eles suplicam para não serem expulsos, querendo provocar pena com relação àquilo que aconteceu com eles. É óbvio que os demônios ficam atormentados ao ouvirem o sangue de Jesus e do destino eterno que tem à frente. Os demônios demonstram medo de seus superiores no exército satânico. Sua conversa tem a finalidade de criar medo no ministro da libertação. Por exemplo, um demônio pode dizer: "Sei algo sobre você. Você quer que eu conte tudo aqui na frente de todo mundo?" Mas isso são somente acusações e ameaças. De modo geral, a conversa dos demônios é uma tática para impedir a libertação ou adiá-la tanto quanto possível. Quando os demônios são expulsos, normalmente eles saem pela boca ou pelo nariz. Os espíritos estão associados à respiração. Os hebreus, tanto como os gregos, tinham somente uma palavra para o espírito e respiração. A palavra grega é pneuma. O Espírito Santo também está associado com a respiração. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e soprou sobre eles. E disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo." Muitos hinários evangélicos contêm hinos com este tema. Quando os espíritos maus saem, normalmente esperamos uma manifestação qualquer pela boca ou pelo nariz. Sem dúvida, a manifestação mais comum é tossir. A tosse pode ser seca, mas em geral é acompanhada de catarro. O catarro pode ser em grande quantidade. Material semelhante pode aparecer na forma de vômito, baba, cuspe ou espuma. As pessoas que recebem esse ministério de libertação logo depois de uma refeição, ainda que grande, vomitam grande quantidade de muco, sem qualquer traço de comida. É raro termos visto comida vomitada de estômago.
De vez em quando, uma pequena quantidade de sangue aparece. Não é fora do comum que este material saia de uma pessoa durante 1 hora ou mais. Outras manifestações pela boca incluem choro, grito, suspiro, arroto, bocejo. O ar talvez sairá pelo nariz ou a pessoa assoará o nariz continuamente, como se estivesse com rinite. Essas manifestações podem variar em sua intensidade. Podem ser muito calmas ou até muito dramáticas. O grau de manifestação não indica a eficácia de uma libertação. As pessoas cujo demônio saem por bocejo ou suspiro são também libertas tanto quanto as que são libertas com manifestações extremamente violentas.